Bom dia a todas e todos. Em nome do 13º plenário do Conselho Regional de Psicologia, estou aqui para dar as boas-vindas a todos os psicólogos, estudantes e pessoas afins a essa temática que estão aqui hoje, nessa manhã de sábado, para participar do 17º Fórum de Psicologia Hospitalar. Já é um evento tradicional nessa casa. Esse plenário, o 13º plenário, se sente muito honrado, com a nossa Comissão de Psicologia Hospitalar, uma das comissões mais antigas e meio delicadas, longevas dessa casa, que tem desenvolvido um trabalho muito bom. E especialmente nesse ano em que a gente completa 30 anos da Carta de Bauru, um marco na reforma psiquiátrica brasileira e no modo de se fazer, de se pensar e se fazer saúde mental num contexto mais humanizado e territorializado. Nós precisamos avançar e consolidar nossa rede de atenção psicossocial, e um dos pontos são os hospitais, e a gente discutiu muito da psicologia de saúde hospitalar, essa necessidade. Então, esperamos que esse seja um encontro que produza conhecimento, que possa auxiliar você nas lidas diárias com relação a estar num ponto de acesso da RAPS, especialmente também nesse ano em que a gente está sentindo um retrocesso na política de saúde mental brasileira, emanada já pela fala do atual coordenador, e a gente está sentindo que em todo o Brasil, em vários municípios brasileiros, a gente está sentindo essa questão do retrocesso. Então eu deixo aqui a mensagem que esse encontro seja profícuo, que isso possa ajudar vocês, lembrando o nosso mote que tratar não é trancar, manicômios nunca mais. Sejam bem-vindos ao 10º Fórum de Psicologia Hospitalar, Cenários de Saúde Mental no Contexto Hospitalar. Nós, no plenário, também estaremos hoje discutindo saúde mental. Então, um bom dia de trabalho a todos, um bom sábado, e sintam-se em casa. O CRP é a casa do psicólogo. Venham, participem das comissões. Nós temos a Comissão de Psicologia Hospitalar, de Saúde, de Direitos Humanos, de Assistência Social. Somos 51 comissões e estamos prontos a ouvi-los, acolhê-los e que participem junto conosco. Um bom dia, muito obrigada. Obrigada, senhora. Bom, para quem não me conhece, eu sou Giovana, eu sou a coordenadora da Comissão de Psicologia Hospitalar aqui do Conselho, desde o ano passado. Essa comissão, como a Celide já comentou, ela é uma comissão talvez a mais longeva aqui do Conselho, então ela acontece já desde 2001, que na verdade é desde que a psicologia hospitalar se tornou uma especialidade. Então, desde aquele momento, naquele início, alguns psicólogos aqui, que eram do Hospital de Clínica, se reuniram-se para começar a discutir, e isso foi tomando corpo, foi crescendo, foi agregando novos profissionais, e hoje a gente conta aí com mais de 20 colaboradores de hospitais aí de Curitiba, região metropolitana, que se reúnem uma vez por mês para debater as questões da área hospitalar. E especialmente, pensando já no fórum de hoje, essa temática da saúde mental já tem sido algo que a comissão vem discutindo há alguns anos de uma maneira aprofundada. Então, assim, é uma situação que, para quem está dentro do hospital, tem se tornado cada vez mais urgente, assim, como que a gente a gente recebe cada vez mais essas situações de emergências psiquiátricas, situações em que a gente precisa fazer encaminhamentos, esse contato com a rede, então, assim, a importância de entender o hospital dentro de um sistema maior, dessa rede, da RAPS, que vão ser temas que serão abordados no dia de hoje. Então a gente viu que isso era mais do que urgente, a gente poder ter um hospital debatendo isso de uma maneira tão mais técnica, mais científica. Então por isso que a gente pensou nesse ano ter essa temática que a gente está discutindo aqui. A Celene já até apontou aí algumas situações também que tornaram ainda mais relevante essa temática, então mudanças aí, tanto de nível nacional como municipal, que alguns inclusive vão ser abordados no dia de hoje. E a ideia realmente desse fórum é de ser esse espaço de reflexão e de debate. Eu acho que muito mais do que mostrar modelos, acho que então a ideia não é essa, assim, ainda que talvez alguns
algumas falas, eu falo, olha, a gente faz assim, né, aqui no nosso hospital funciona de tal maneira, né, mas a ideia é realmente a gente pensar na nossa prática, né, então a partir dessas falas, dessas experiências dos nossos colegas, a gente também poder pensar na nossa prática, poder pensar de que maneira o hospital está inserido, né, dentro dessa rede, né. Então, assim, eu convido a todos aí que, né, esse vai ser esse espaço de debate mesmo, então, assim, a gente vai ter algumas falas, vai ter momentos que a gente vai poder abrir para conversar, para poder realmente poder fazer essa troca, né. Acho que a ideia desse fórum é sempre, né, a gente poder sair daqui, né, refletindo mais sobre a nossa prática, pensando em como a gente tem atuado, né, e eu sei que também aqui há estudantes, então, assim, também já na formação, essas questões estão sendo abordadas, né? Acho que mais do que nunca é fundamental para o psicólogo, especialmente para quem vai estar dentro do hospital, entender que o hospital ele não está isolado, né? Ele precisa estar se relacionando com os outros serviços da rede, né? E também com a equipe, né? Então, acho que quando a gente pensou esse fórum, o nosso objetivo inicial era esse, né? Então, eu, né, desejo aí um bom evento para todos nós, né, e acho que a gente vai ter, acredito que a gente vai ter um dia bastante produtivo de debate. Né? E eu, então, já, né, acho que para a gente também já poder dar início efetivamente ao nosso evento, né, eu vou chamar então a nossa primeira palestrante, né, a palestrante da nossa conferência, Luciana Elizabeth Salvares. A Luciana é psicóloga, ela é especialista em psicologia analítica pela PUC, em saúde mental, psicopatologia e psicanálise pela PUC, apoio institucional pela Unicamp, mestranda em saúde coletiva pela UFPR e atua atualmente como gerente assistencial de saúde mental na Fundação Estatal de Atenção Especializada na Saúde, FEAS. Obrigada, Luciana. Bom dia, gente. Todo mundo animado, sábado de sol, começando a esquentar, né? Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, como diz a Sema, né, na nossa casa. Então, o CRP é um espaço bastante importante, onde a gente precisa realmente estar presente para poder ter esse tipo de debate e tantos outros. Embora a Giovana tenha me apresentado, acho que é importante dizer do lugar que eu falo, né? Eu venho aí de uma trajetória dentro da saúde mental que culmina aí com, né, o meu início profissional junto com a lei da reforma psiquiátrica, então, do ano de 2001, né, nós somos aí do primeiro concurso da Secretaria Municipal de Saúde, e de alguma forma eu me sinto dentro dessa construção, né, da rede de atenção psicossocial, dos processos da reforma psiquiátrica desde o começo aí, né, dentro do município de Curitiba. Então, acho que é bem interessante que a gente tenha essa possibilidade de fazer essa troca, de poder conversar. É muito bacana que a gente tenha a presença de estudantes, né, de profissionais que também estão iniciando na carreira. Eu tive a oportunidade, agora umas 2, 3 semanas, de acompanhar uma disciplina lá na Universidade Federal do Paraná. E eu fiquei bastante, né, até conversei com o professor Adriano Holanda, que eu fiquei bastante preocupada que os alunos não conheciam absolutamente nada da questão da legislação de saúde mental, não estavam apropriados das questões, né, mais básicas aí da nossa reforma psiquiátrica, alunos já formados, enfim, né, dentro da psicologia. É importante que a gente tenha conhecimento, é importante que para a gente consolidar, né, o nosso campo de atuação, que a gente tenha embasamento para as nossas discussões. Me propuseram hoje, então, de fazer um pouquinho aí essa retomada histórica, de pensar um pouquinho esse percurso da reforma psiquiátrica, né, no Brasil, no mundo, e aí que a gente conseguisse também fazer algumas reflexões no momento que estamos. Eu acho que temos uma série de conquistas efetivas dentro deste processo, mas também ainda temos uma série de desafios. Então, dizer assim, né, eu já começo, quando eu digo que eu vou fazer um percurso, uma trajetória em relação à saúde mental, é muito importante que a gente entenda, que a gente se transporte para o contexto que iniciou toda essa discussão, né? Quando a gente fala num processo de reforma psiquiátrica, a gente se reporta lá à década de 70. E aí entendendo que na década de 70, do que se falava quando começou a se discutir que aquele modelo de atenção não estava sendo o melhor modelo para atendimento, né, desses usuários. Era uma forte crítica, né, então, crítica e proposta de transformação de modelo assistencial de saúde mental. E aí eu trago uma imagem aqui que ficou pequenininha na apresentação, mas que já vai como indicação para vocês, né, que é um livro que é o Holocausto Brasileiro, que eu penso que boa parte de vocês já tiveram acesso a
né, esse livro, e ele retrata de uma maneira muito, assim, né, que acaba nos trazendo a vivenciar muito o que foi aquele momento histórico, né. Então eu recomendo, né, quem não teve acesso a esse livro, que possa fazer essa leitura. E aqui nessa imagem ele traz um pouquinho do cenário do que a gente fala quando a gente fala de manicômio. Quando a gente fala, né, do que a gente está em combate, do que a gente entende que não é um modelo adequado para o cuidado dos nossos usuários. Pode ficar à frente. E aí na década de 70, né, brincando, mas boa parte de vocês ainda não tinha nascido, o povo já estava lá tentando mudar o modelo, né? A gente estava quase nascendo, eu estava quase nascendo. Nesse período lá, em 1979, a gente teve um momento que foi um marco também muito importante para o Brasil. A gente teve a vinda aqui de Basaglia. E ele já estava no processo lá na Itália, onde ele tinha conseguido naquele momento, então, né, fomentar, a partir também no processo de legislação, a Lei 180, que propõe na Itália a mudança desse modelo assistencial. O Basaglia vem para o Brasil, inclusive ele vai para Barbacena, ele conhece, né, eu mostrei ali o Holocausto brasileiro, e ele faz, neste momento, toda uma crítica ao modelo que a gente, né, vivenciava naquele período, e ele vem, né, fazer esse embate, para que a gente possa refletir e pensar como é que a gente consegue trabalhar a partir dali. Pode seguir. E aí a gente tem, né, a gente está lá, né, 1970, a gente começa a ter profissionais que trabalham, né, dentro dos hospitais psiquiátricos, que trabalham com, né, essas questões, a perceber que aquele modelo ele não estava gerando exatamente o que se espera, porque quando a gente pensa em, né, hospital, quando a gente pensa em tratamento, a gente pensa em melhora do usuário, a gente pensa no progresso daquilo que a gente vai, né, tá cuidando. E esses profissionais que trabalhavam dentro desses espaços começam a denunciar que não era exatamente isso que acontecia, que lá dentro a gente vivenciava situações de violência, de despersonalização das pessoas, de institucionalização no sentido de perder toda, né, de despersonalização do sujeito, né? E aí, a partir de todas essas denúncias de violências, de perda de direitos, de despersonalização do usuário, de iatrogenia, que é a iatrogenia, né, que em vez de melhorar o quadro, a gente acabava cronificando ou piorando esses sujeitos. A gente tem, então, né, esse primeiro movimento lá em 1970, 79 o Basaglia vem e nos diz que é possível fazer de uma outra forma, que a Itália já começava nessa discussão, já começava a implementar um novo modelo, que já tem uma lei que é 180, que vai propor, né, um novo modelo assistencial. E aí, né, na década de 80, a gente tem um período que muito fortemente as políticas daquele período eles buscavam fomentar e operar propostas progressistas de intervenção, com ênfase nas orientações preventivistas e comunitárias. Então, a OPAS vem nos dizer disso. É muito importante que a gente entenda que a reforma psiquiátrica ela não saiu isoladamente, ela caminha no percurso junto à reforma sanitária brasileira. Então, nós temos um momento onde a gente também rediscute o nosso modelo assistencial de saúde como um todo, né? Então, nós temos aí uma discussão de criação de um sistema único de saúde, uma série de movimentos, uma série, né, de pessoas em diversos fóruns discutindo, então, o modelo assistencial ou a possibilidade aí da implantação, né, de um sistema único de saúde. E, paralelo a isso, a gente tem aí a discussão também do nosso modelo assistencial no recorte aí da saúde mental. E aí São Paulo se antecipa, a gente tem lá em 1900, né, na década de 80, 82, 86, São Paulo ele já começa a discutir e propor novas diretrizes de cuidado. Então a gente ainda está começando as discussões, a gente está lá na década de 80, e São Paulo ela já se antecipa, e aí a gente tem o primeiro CAPS no nosso país. Né? Quem tiver oportunidade, eu já tive em Itapeva, né, fica na verdade na capital de São Paulo, é o nosso CAPS professor Luiz da Rocha Cerqueira. O primeiro CAPS no Brasil ele surge em 1986, então lá atrás, antes mesmo, né, da nossa lei da reforma psiquiátrica. E aí São Paulo é pioneiro a pensar de que forma a gente pode cuidar dos nossos usuários de uma maneira territorializada, de uma maneira, né, propondo um outro modo de assistência. Repito, né, antes mesmo da nossa promulgação da lei, a gente tem lá, né, a possibilidade de já começar a vislumbrar um novo modelo. Quem tiver oportunidade, eles são bastante receptivos a visitas e ainda hoje a gente considera uma grande referência de trabalho o CAPS de Itapeva. Pode seguir, obrigada. Na sequência disso, né, então, o que a gente está fazendo? Uma trajetória histórica. Comecei em 1970, estamos lá na década de 80, e
E a gente tem mais um marco importante na década de 80, que é a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. Isso acontece em 1987. É muito importante que a gente se aproprie dos processos do controle social. A gente ainda tem isso de uma maneira muito incipiente e muito equivocada, né? A gente tem ainda muita dificuldade de entender como se dá efetivamente, né, a possibilidade dessa participação social, e aí entendendo que as conferências são espaços legítimos de proposições de políticas. E aí, né, a gente não tem aqui nesse momento a possibilidade de aprofundar uma discussão de controle social, mas assim, eu estou deixando aí alguns momentos para vocês, e dentre eles entender os processos do controle social, e repito, ainda temos muitos equívocos em relação à maneira que efetivamente a gente pode fazer essa participação e ajudar na construção das políticas, sejam elas de saúde mental ou outras, né? E essa conferência ela foi bastante marcante e importante. A gente tem aí na sequência disso, né, então, em 1987, né, a SEMA acabou de colocar para a gente, então em Bauru foi realizado o 2º Congresso Nacional de Trabalhadores, né, de Saúde Mental, e é deste processo, é nesse momento então que a gente tem aí, né, esse grande fomento, essa grande encíclica que é uma sociedade sem manicômios. E aí eu vou aprofundar daqui a pouquinho com vocês, porque eu acho que essa concepção de uma sociedade sem manicômios, ela fala muito mais do que de um espaço. Ela fala muito mais do que falar de hospital ou falar de qualquer outro ponto da rede. A gente está falando de modelo assistencial, a gente está falando de que maneira, o que a gente propõe para os nossos usuários e qual é a nossa perspectiva de cuidado em relação a ele. Então, quando a gente está no fórum hospitalar, podendo falar da reforma psiquiátrica, isso é importantíssimo para a gente entender e para que a gente consiga fazer esse tipo de debate, que quando a gente fala de manicômio, quando a gente fala daquela foto que eu mostrei de Barbacena, quando a gente fala de um cuidado que, na verdade, não está focado na melhora do usuário, na proposição de dignidade, de reinserção social, de conseguir atingir com esse usuário uma perspectiva, né, diferente de vida, a gente está falando mais do que fechar o hospital e abrir outro serviço. A gente está falando do modo de cuidado que a gente tem que ter com os nossos usuários. E isso é muito desafiador. E quando a gente fala da reforma psiquiátrica, repito, o nosso grande mote, ele está no enfoque da desinstitucionalização, que é uma palavra muito mais complexa do que a gente pensar em deshospitalização, né? Então, eu acho que são algumas coisas que eu gostaria de pontuar. Pode seguir. Ainda que é importante, é isso que eu estou dizendo para vocês, né? A crítica ao saber psiquiátrico não mais se situa apenas no interior da disciplina, mas no conjunto das questões sociais, tendo como eixo condutor a exclusão e a cidadania. Saúde mental, ela tem uma complexidade porque a gente está assim, extremamente imbricado com todas as questões culturais e dos contextos que vivemos em cada um dos nossos momentos históricos, né? E aí, para que a gente resgate um pouquinho, dentro dos hospitais psiquiátricos, infelizmente a gente teve uma história, né, de muita violência, inclusive de muitas pessoas que acabaram ficando, morando, não se tratando, morando em hospitais psiquiátricos, que nunca tiveram aí nenhum tipo de diagnóstico, né? Eu brinquei no começo, né, que a gente vem junto com a lei da reforma, a gente teve a oportunidade de estar muito próximo, acompanhando, e essas pessoas, pelo menos em Curitiba, que a gente esteve mais próxima, que estiveram institucionalizadas, que viveram em hospitais por 20, 30, 40, 50 anos. Alguém morou no hospital 40 anos, 50 anos? Sim, gente, não só aqui, né? Não só em Curitiba. A gente teve uma série de pessoas que viveram toda a sua história, toda a sua vida dentro de um hospital psiquiátrico. Muitas vezes, né, o que levava essa pessoa a estar dentro de um hospital psiquiátrico não necessariamente era qualquer tipo de transtorno mental ou qualquer avaliação médica. Por isso que eu digo que está muito, muito ligado quando a gente pensa na questão da exclusão ou quando a gente pensa na questão da cidadania, que a saúde mental, por diversas vezes, ela tem que fazer essa discussão, né, do lugar do cidadão, do respeito ao sujeito. Essas pessoas entravam no hospital e muitas vezes ficavam lá uma vida toda, e aí o hospital, nesse processo iatrogênico, sim, né, ia trazendo para aquela pessoa toda uma inabilidade, e muitas vezes, para quem vê de fora, pensa, não, né, essa pessoa não dá conta de viver em sociedade. E aí a gente tem experiência muito forte dentro do município de Curitiba, com a implantação das residências terapêuticas, onde a gente tinha pessoas que viveram uma vida toda dentro de um hospital, né,
Eu sempre digo isso, né, alguns de vocês já me ouviram falando. Eu sempre tenho uma lembrança muito forte dos primeiros, né, moradores que saíram do hospital psiquiátrico, que é uma sensação muito forte de um sujeito que não tinha alma, né, assim, era um embotamento tão grande. E eu lembro assim, de uma das primeiras saídas que a gente teve com um grupo desses moradores. A gente foi mostrar a casa que eles iam morar, enfim. A gente preparou um café, a gente organizou para recebê-los, né, fora do hospital, naquele espaço. E aquelas pessoas não conseguiam me dizer se elas queriam a água, se elas queriam o café. Repito, de um embotamento tão grande que a minha sensação é que era, né, eu estava robotizado ali, que não tinha uma alma. E daí a gente se pergunta, né, mas meu Deus, como é que essas pessoas vão dar conta de viver fora do hospital psiquiátrico? E não demorou muito tempo, né, à medida que a gente conseguiu trazê-las, né, uma residência terapêutica, que é uma casa onde as pessoas, né, têm o seu espaço, a sua roupa, que elas podem, né, dormir na hora que elas desejam, que elas podem tomar banho na hora que elas desejam. Parece muito simples, né, mas meu Deus, as pessoas, né, sim, gente, né, pensa assim, o quanto isso é criminoso, onde você não pode possibilitar para a pessoa nem se ela, né, o direito dela escolher o horário que ela quer tomar banho, enfim, né. Então essas pessoas, à medida que foram, né, vivendo nessas casas que são as residências terapêuticas, não demorou muito tempo para que parece que a vida fosse gradativamente sendo recolocada assim, dentro de cada um deles. E aí você vê as pessoas pintando cabelo, namorando, frequentando grupo de igreja, passeando, assim, né, reconstruindo isso que para nós a gente nem pensa mais em fazer, né? A gente todo dia, né, acorda, né, se organiza para sair, toma café, escolhe onde vai, se diverte. Isso tudo foi, de alguma forma, sendo recuperado gradativamente. E é disso que a gente fala, né? A gente trabalha pela dignidade das pessoas. A gente precisa, claro, quando se pensa em saúde mental, quando pensa, né, em transtornos mentais, enfim, a gente trabalha assim, né, com a estabilização de sintomas, a gente trabalha assim com um cuidado focado nisso, mas o nosso trabalho ele vai além, né? A gente trabalha com a dignidade, com o lugar do sujeito na nossa sociedade. Pode seguir. A gente tem ainda um outro marco importante aí, então, né, na década de 90, então, a afirmação dos direitos de cidadania das pessoas com transtornos mentais e a superação do modelo asilar foram definidas como as principais diretrizes para o processo de reforma e para a implementação da Política Nacional de Saúde Mental, engendrando mudança significativa das dimensões assistencial, legislativa e sociocultural. Então, só resgatando, a gente veio num processo onde a gente está buscando a mudança no modelo assistencial. Eu vou frisar isso várias vezes. Mais do que deshospitalização, a gente está buscando a desinstitucionalização. E eu só recomendo que quem tiver interesse nessa área, que leia Fernanda Nicásio, ela é um grande nome, ela teve muito tempo aí no Ministério da Saúde, e ela talvez seja uma das pessoas que mais tenha se debruçado em pesquisar, em avançar na questão de pesquisa e de escrita em relação à desinstitucionalização. Pode seguir. E ainda aqui, né, eu falei um pouquinho disso para vocês, mas é importante que a gente entenda que a gente não caminha sozinho e isolado, que a possibilidade de rediscutir o modelo está muito aí, atrelado também à discussão da reforma sanitária no Brasil, né, que se deu também nessa década. E aí eu vou ressaltar aqui a fala do Paulo Amarante, que também, se vocês não leram, é leitura fundamental para conhecer um pouquinho da nossa história no Brasil, que o campo das reflexões presentes na demarcação do final do período da trajetória sanitarista, ele foi ao mesmo tempo o terreno de construção do início da trajetória da desinstitucionalização. Então, né, reforçando o que eu estava dizendo para vocês. Só no panorama geral, a gente tem aí no âmbito latino-americano um marco importante que foi a Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, que aconteceu também na década de 90, né, promovida pela OPAS, e a partir dele se deu então a Declaração de Caracas. A Declaração de Caracas é um documento que a gente ainda se utiliza para discutir um pouquinho do que a gente deseja em termos da reforma, só um instantinho. E é um documento que eu tirei aqui, acabei recortando alguns trechos, mas eu vou recomendar que vocês leiam, que vocês possam conhecer a Declaração de Caracas também. Pode seguir, 2 slides. E vamos para onde estamos hoje, né? Vamos para o nosso cenário atual. No campo da atenção e saúde mental, diversas experiências vêm buscando transformar o modelo asilar, criando novos serviços, projetos e ações, construindo os direitos das pessoas com a experiência do sofrimento psíquico
e produzindo novas respostas à complexidade e à multidimensionalidade das necessidades que emergem com a ruptura da tutela asilar. Então é para isso que vem, nós estamos nessa busca. Produção de experiências singulares, inscritas nas realidades locais e nas possibilidades e impasses da implementação das políticas públicas em geral e do Sistema Único de Saúde em particular. Atualmente, não obstante a difusão das proposições da reforma psiquiátrica e a produção de um amplo conjunto de iniciativas, o panorama nacional é heterogêneo. Então, o que eu quero dizer com esses dois slides? Começa a se pensar que o melhor cuidado para esse usuário, ele se daria no seu território, não isolado. De que levar alguém para um lugar distante, como era na maioria das vezes os hospitais psiquiátricos, e deixá-los por muitos e muitos meses isolado de tudo, seja da família, seja do conflito, seja da realidade que ele precisa enfrentar, não daria conta de fortalecê-lo para estar no mundo e para lidar com as coisas. Então, o melhor tratamento a ser pensado, ele se daria próximo a tudo isso que as pessoas precisam lidar nas suas vidas, né? Então, um tratamento que pudesse se dar dentro do território e que pudesse criar outras alternativas terapêuticas era o que estava, né, sendo discutido. E aí surge, né, a possibilidade da construção de equipamentos diferenciados. O grande equipamento que surge com a proposição da reforma psiquiátrica são os Centros de Atenção Psicossociais, né, os CAPs. Na ideia de que a gente pudesse tê-los, então, repito, dentro do seu território, né, próximo daquele usuário, próximo dos conflitos que ele tem que enfrentar, próximo da família. Eu estou já fazendo algumas reflexões em conjunto com a fala, né, que é um pouco da proposta que a gente tem nesse momento. E aí, numa dessas reflexões, dizer que a gente teve aí, né, nesse processo de hospitalização, a retirada da família, muitas vezes, do tratamento. Então, esse sujeito, ele fica lá muitos meses, anos, e a família, ela não é, de alguma forma, instrumentalizada para lidar com isso, ou para poder, de alguma forma, né, conviver. Não é simples ter alguém com transtorno mental grave, né, como familiar. Como não é fácil ter alguém acamado por qualquer outro tipo de doença, como não é difícil lidar com doenças crônicas. A saúde mental, como qualquer outra questão, ela, né, é difícil. O familiar, ele tem um sofrimento. E ele precisa, para conseguir dar conta de lidar com isso, entender, né, de alguma forma esse funcionamento e ter retaguarda, ter respaldo, saber a quem recorrer. O hospital não fazia isso. Não tinha grupo de família, não tinha... Era outra realidade. Eu não estou falando do hospital que a gente tem hoje, estou falando do modelo manicomial. E a ideia, né, estou fazendo uma crítica a isso, porque as famílias, elas não aprenderam, né, elas não foram de alguma forma instrumentalizadas. E aí a gente tem ainda hoje, né, culturalmente, eu brinco, né, a gente tem um pensamento mágico, onde a gente tem muitos pedidos ainda de internamento. As famílias vêm e nos dizem, eu preciso internar. Mas, bem, a gente começa, né, a tentar entender o que é esse pedido do eu preciso internar. Primeiro, porque o discurso que ainda circula de tratamento em saúde mental é hospital, né? Ainda está. Nós estamos aqui dentro de um grupo privilegiado, a gente está dentro de, né, desta discussão. Eu estou falando da sociedade como um todo. A segunda coisa é esse pensamento mágico do que o hospital vai dar conta, né? Do que o hospital vai dar conta. E aí, a gente tem que entender que quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando de doença crônica. A gente está falando que a gente vai instrumentalizar as pessoas para darem conta daquele sofrimento e daquilo que vem. Não existe cura para transtorno mental, né? Então, é muito delicado lidar com a expectativa que as pessoas têm diante do que se faz em tratamento também em saúde mental. E aí, como a gente precisa problematizar? Então, o ideal de que um lugar distante possa, de alguma forma, curar a pessoa e ela volte, né, adaptada e tranquila e com possibilidade de lidar com todos os desafios, é pensamento mágico, é utópico, isso não existe, né? E aí a gente precisa, né, problematizar isso com as pessoas. Então, um dos grandes desafios, quando a gente pensa na construção de serviços, né, regionalizados, numa rede de atenção, é poder, de alguma forma, não só pensar naquele usuário,
mas também pensar naquilo que está ao entorno para que a gente consiga viabilizar este cuidado. A família é um dos elementos fundamentais que a gente precisa estar, né, de alguma forma aproximando, mas a sociedade como um todo ela precisa estar encontrando espaços para essa discussão em relação à saúde mental. E é importante que a gente entenda, eu falei para vocês ali anteriormente que a gente tem um cenário heterogêneo. A Sema falou que a gente tem um momento delicado na saúde mental. A gente tem um momento delicado porque a gente precisa ter embasamento no que a gente está fazendo. A gente precisa mostrar resultados no que a gente está fazendo. A gente precisa encontrar espaços para discutir com a sociedade, a gente precisa instrumentalizar a família, a gente precisa saber o que a gente está fazendo com o nosso usuário dentro de qualquer um dos serviços. Enquanto a gente não mostrar a que viemos, a gente sempre vai estar na fragilidade que a gente está hoje em relação à política nacional de saúde mental. O desafio que a gente tem para a consolidação desse modelo, e que a gente acredita, e a gente está brigando por ele, né, desde o começo, né, eu desde o começo da minha vida profissional, a gente acredita sim que é possível cuidar do usuário num espaço regional, é possível que a gente tenha, né, esse usuário circulando pela vida, pela cidade, sendo reinserido, sendo cuidado, mas repito, né, a gente precisa estudar, a gente precisa debater, a gente precisa construir, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. E onde a gente tem uma heterogeneidade tão grande, né, de modos de fazer, eu não estou falando de singularidade, porque a gente precisa ter singularidade no cuidado dos nossos usuários, sim. Eu estou falando em heterogeneidade de modelo assistencial dentro do que a gente tem na Política Nacional de Saúde Mental. E eu estou falando de desafios para a consolidação de um modelo. E aí eu parto aqui para os referenciais teóricos. Então, como processos sociais, as reformas não percorreram caminhos lineares. E as intenções iniciais desses projetos seguiram-se diversos desdobramentos. Então, modos de fazer heterogêneos. Essas proposições apresentavam referenciais teóricos heterogêneos e se constituíram como referencial fundamental para os projetos da reforma psiquiátrica empreendidos nos anos posteriores. Cabemos destacar, né, a gente tem aí uma referência na Espanha, em Cuba e o próprio Brasil. Sim, a gente tem muita pesquisa, a gente tem muita coisa boa acontecendo, mas a gente tem também que avançar para um modelo de avaliação, né? A gente tem que conseguir, de alguma forma, ter um modelo sistematizado, que possa anunciar aquilo que a gente consegue efetivamente ou conseguiu progredir dentro do nosso processo de modelo assistencial. Pode seguir um pouquinho. E daí eu parto pela legislação, né? Então, tudo isso, para que a gente consiga efetivamente, né, ter um outro modo de fazer com outros dispositivos, é importante e foi construído toda uma legislação que foi extremamente trabalhosa e morosa. Eu falei para vocês da lei 10.216 de 2001, ela começou a tramitar em 89, gente. Em 89 a gente teve o deputado lá, Paulo Delgado, que fez aí o primeiro projeto de lei. E o que ele estava propondo, né? Então, tal projeto ele dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios e a sua substituição por outros recursos assistenciais. Regulamenta a internação psiquiátrica compulsória e ela só foi aprovada, daí ela tramitou, ela teve uma primeira aprovação, com uma releitura. Então, né, esse trâmite foi mais de 10 anos, né, 11, 12 anos, tramitando, indo e vindo, sendo rediscutida. E aí, só um instantinho, tem duas coisas importantes que a gente está falando aqui, né, da substituição. Então, a gente quer outros dispositivos, não dá para ser só o hospital não pode funcionar da maneira que está funcionando, a gente precisa cuidar do nosso usuário em diferentes dispositivos. E uma outra coisa importantíssima em relação ao internamento. Lembra o que eu disse? Muitas pessoas ficaram internadas ou morando no hospital por anos sem um diagnóstico, sem ter nenhum tipo de transtorno mental. Elas estavam lá porque tinham ou descoberto o adultério do marido, ou porque se expunham demais, ou porque eram homossexuais, ou por questões que, de alguma forma, naquele momento histórico, né, a sociedade não aceitava ou estava desregrado com aquilo que se esperava. E aí, né, essas pessoas acabaram sendo depositadas em espaços como os hospitais psiquiátricos. A partir do momento que eu não posso fazer isso sem uma avaliação médica, isso, né, nos garante de alguma forma que esse espaço é um espaço de tratamento e não um depósito humano. Então, este é um grande ganho proposto aí pelo projeto de lei, né, do deputado Paulo Delgado, que a gente possa realmente avaliar as pessoas que precisem desse dispositivo. E aí, pode seguir mais um.
tramitou, foi, voltou, discutiu, me discutiu. A lei ela acaba não sendo aprovada na íntegra daquele primeiro, né, desenho, daquela primeira proposta inicial, mas ela é a lei que nós temos e é a partir dela que a gente vai discutir a reforma psiquiátrica. É ela que nos respalda, é ela que nos dá a direção do nosso caminho de trabalho. Quem não leu, essa lei vocês têm que ler. Ah, eu vou trabalhar com educação, não quero saber disso. Leiam, leiam. É muito ruim quando, né, alguém de dentro do campo da psicologia não tem nem ideia do que a gente está falando quando fala da Lei 10.216. Pode seguir. E aí, né, essa lei, eu não vou aqui trazer em minúcias todos os tópicos, mas ela vai, né, direcionar o modelo. Ela vai fazer com que, de alguma forma, a gente entenda que é de uma outra maneira. Pode seguir, senão eu não vou conseguir falar tudo o que eu desejo. Eu só trouxe algumas, aqui só para pontuar, não vou aprofundar, mas só para vocês saberem e depois procurarem para ler um pouquinho. Então, a gente teve a lei e a legislação ela foi seguindo, trazendo para a gente alguns marcos importantes. A gente tem no ano de 2000 a portaria 106, que vai fazer então, né, a regulamentação das residências terapêuticas. Aquilo que eu disse para vocês, residência terapêutica é como se fosse uma restituição, né, que o governo está dando para aquelas pessoas que foram, de alguma forma, privadas da sua liberdade por muitos anos. Residências terapêuticas são casas para pessoas que moraram por mais de 2 anos dentro de hospitais psiquiátricos ou estiveram, né, dentro do complexo médico penal. Então, a residência terapêutica ela se destina para pessoas com um longo processo aí, né, de institucionalização. Não confundam residência terapêutica com comunidade terapêutica. Pelo amor de Deus, misericórdia. A gente tem várias confusões, alguns termos eles parecem soar, até quando você escuta, semelhantes, mas a natureza deles são essencialmente diferentes. Então, residência terapêutica é, de alguma forma, o que o Estado dá para essas pessoas como resgate, como restituição daquilo que foi privado por muitos anos. Depois a Flávia vai contar o que a gente tem em Curitiba em relação a esses dispositivos. Pode seguir. Daí a gente tem outro marco importante da nossa legislação, que é a portaria 336, né? A portaria 336 ela vem regulamentar os CAPs lá no ano de 2002. E lembra que eu falei, né, que o CAPS ele é um dispositivo prioritário dentro do processo de pensar a reforma. Ele já teve aí um primeiro CAPS surgido lá em 86, mas dentro da nossa legislação ele é regulamentado aí no ano de 2002 a partir dessa portaria. Nesse momento, os CAPs eles funcionavam num sistema de modalidades, né? A gente tinha, então, dentro das modalidades, o intensivo, semi-intensivo, não intensivo, e pensando que o CAPS ele é um dispositivo voltado para pessoas com transtornos mentais crônicos graves, né? Persistentes. Ele é um dispositivo, e aí a gente tem uma discussão importante, né? Que eu só vou aqui cutucar vocês para a gente pensar, né? O CAPS ele é um serviço que ele vem como substitutivo do hospital psiquiátrico ou ele vem como complementar a uma rede de atenção psicossocial? Essa é uma discussão importante para a gente fazer. Qual que é o papel do CAPS dentro da política? A gente espera que o CAPS dê conta de qual o recorte do cuidado desse usuário. Porque a gente está combatendo um modelo. Que é um modelo de institucionalizar, de tutelar, de despersonalizar. A gente está em prol do modelo que é deixar que o usuário circule, né, pela cidade, pelos serviços, que ele tenha aí a possibilidade de criar sua autonomia, que ele possa ser reinserido socialmente, que a gente trabalhe pela sua dignidade. A gente está combatendo a instituição total. Alguém que acha que dê conta de tudo de um único sujeito. Eu já dei a resposta, né? Qual que é o meu posicionamento? Se o CAPS ele é substitutivo ou se ele é complementar numa rede de atenção. Então, essa é a primeira, né? É o primeiro marco da legislação, pode seguir. A gente tem ainda, né, em 2003, a Lei 10.708, que ela institui também o auxílio de volta para casa. Lembra que eu falei das residências terapêuticas? A gente tem aí algumas pessoas que viveram durante anos nos hospitais, que ainda foi possível o resgate, né, com algum familiar, com alguma pessoa que tinha vínculo, e elas voltaram a morar com essas pessoas. Esses que não tinham mais nenhum vínculo a ser resgatado, essas pessoas foram para as residências terapêuticas.
E estes que viveram por mais de 2 anos, eles têm direito ao auxílio, né? É um benefício que o governo paga, também nesse sentido aí de restituir aquilo que foi retirado durante o processo de internamento. Este valor, ele é contínuo e ele só é interrompido se ele é internado. Então tem todo o monitoramento, né? O município ele acompanha essas pessoas, nós temos vários beneficiários. À medida que ele é internado, interrompe o benefício, mas ele volta para casa, de volta para casa volta, né? Ele consegue reaver então esse benefício. Pode seguir. Quando a gente fala de hospital, a gente tem a portaria, então, 2.644, que ela estabelece um novo reagrupamento de classes para os hospitais psiquiátricos. O que quer dizer isso? Quanto menos leitos o hospital tiver, maior é a diária paga. Eu tenho um hospital que tem, né, e antigamente os hospitais tinham muitos leitos, mas muitos leitos, né? Então, se eu pensar num hospital hoje em dia que tem 300 leitos, ele vai receber um valor menor do que um hospital que tem 100 leitos. Então, quanto menos leitos, maior a diária. E a grande proposta que a política vem, né, nos instigando é que a gente tenha a possibilidade de ter leitos psiquiátricos dentro dos hospitais gerais. Que é um baita desafio, né? A gente vem discutindo, a gente vem buscando as parcerias, a gente vem buscando, e o que a gente conseguiu dentro do município, a gente tem habilitado hoje 6 leitos dentro do hospital do idoso, que é o hospital municipal, e que ele faz o atendimento dentro da comorbidade. Então eu tenho um paciente grave no CAPS, ele tem uma situação clínica que está concomitante à questão do transtorno, e ele precisa desse diagnóstico diferencial, desse atendimento especializado. Esse é um hospital que vai fazer esse atendimento, que vai poder absorver esse paciente. Mas é diferente do que a gente quer chegar, né? E aí eu vou citar para vocês um exemplo do Hospital Ouro Verde, lá em Campinas, que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele tem uma enfermaria, ele tem 20 leitos psiquiátricos, então ele tem um espaço destinado a esses usuários dentro do hospital geral, com uma equipe, né, que pode fazer outras ofertas terapêuticas e muito articulado com os centros de atenção psicossocial, permitindo que o tempo do internamento dessas pessoas ele seja mais curto, ele seja, né, a gente consiga reduzir. E aí, né, a gente discute muito, é possível, né? É possível, gente, é possível. É desafiador, mas é possível. Achar que o nosso usuário é o mesmo usuário, né, que está lá com uma outra situação clínica, que ele vai ficar bonitinho, deitadinho na cama tomando soro, não vai, né, gente, não vai. Para que o hospital possa absorver o nosso usuário, ele precisa sim ter uma equipe qualificada para isso e ele tem possibilidade de outras ofertas terapêuticas dentro daquele espaço. Temos um grande desafio nessa área, mas também tenho que dizer que o hospital psiquiátrico que a gente tem hoje não é aquele manicômio lá da primeira foto que eu mostrei para vocês, Barbacena. A gente tem um outro espaço, a gente tem um hospital que está, né, sendo articulado com a rede, com os outros dispositivos, que está em comunicação com os nossos dispositivos. Eu faço, né, eu trabalho junto com os CAPs na Fundação Estatal, e a gente tem aí, rotineiramente, né, as equipes dos CAPs indo dentro do hospital, conversando com as equipes de lá, visitando o paciente que é deles, articulando a alta. Ele não é um dispositivo que está desconectado ou que está lá, né, dentro daquele processo de despersonalização e violação de direitos. A gente quer chegar no hospital geral, a gente quer chegar na enfermaria no hospital geral, sim, e esse é um dos nossos propósitos. Mas a gente não pode dizer que o hospital psiquiátrico que a gente tem hoje é o hospital ou é o manicômio que a gente tinha lá na década de 70. Né? Isso seria uma inverdade, seria algo muito perigoso da gente poder dizer. E o financiamento, ele tenta induzir a política. Não adianta, gente, dinheiro está ali ligadinho com o que acontece. Então, quando a gente começa a diminuir o recurso, quando tem muito leito, a tendência do hospital é reduzir o leito para ganhar mais, óbvio. Quando a gente pensa no hospital geral, a diária de um leito psiquiátrico em um hospital geral é muito boa. A IH que a gente fala, né? Ela é muito maior, mas muito maior, né? É muito boa. E ainda assim a gente tem muita dificuldade, né, de outros prestadores para conseguir estabelecer essa parceria. Então o financiamento ele nos induz, ele nos ajuda, mas aqui ainda é um grande desafio que a gente tem dentro da política. Pode seguir. Essa é a minha portaria de preferência, que eu gosto muito, é 388.
A 388 ela estabelece, então, a rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental. Pode seguir mais um. Então, ela vai falar de vários componentes. Então, aquilo que eu disse para vocês, né? Estou dando a minha opinião, né? Eu acho que é assim que funciona. O CAPS ele é um dos dispositivos e a gente precisa ter uma série de diferentes ofertas, diferentes dispositivos, porque o nosso usuário ele vai estar em diferentes momentos aí do seu sofrimento psíquico e vai precisar de coisas diferentes em momentos diferentes. E por isso, então, a gente tem aí nessa portaria a constituição, né, de uma rede que vai possibilitar o atendimento em saúde mental desde a atenção básica, né, unidade de saúde, consultório na rua, equipes de apoio aos serviços do componente residencial de caráter transitório, centros de convivência. Eu não vou me debruçar neles, porque essa é a fala que vai ser, acho que na sequência, pode seguir. A gente tem os CAPs nas suas diferentes modalidades, né, apresentando aí desde a questão populacional até no perfil do usuário que é atendido. Pode seguir mais um. A rede de atenção à urgência e emergência, com o SAMU, sala de estabilização, a UPA, né, os próprios hospitais, as unidades de saúde que acabam também atendendo situações de urgência e emergência. Pode seguir. Ainda atenção residencial de caráter transitório, com as unidades, né, de acolhimento, serviços de atenção em regime residencial, atenção hospitalar, que eu também já trouxe para vocês. Pode seguir. As estratégias de desinst, né, a gente falou do serviço residencial terapêutico, né, todas as questões de reabilitação psicossocial. É um grande desafio, a gente precisa, né, e a gente avançou nos últimos anos, mas ainda temos o desafio de avançar em relação à geração de renda. Então, o que eu estou dizendo, né? Assim, é muito complexo lidar com saúde mental. A gente tem várias frentes onde a gente precisa fazer o cuidado daquele usuário. Então, né, de uma maneira bem a grosso modo, pensando, a gente precisa sim estabilizar sintomas, a gente precisa ter oferta terapêutica, a gente precisa qualificar diferentes dispositivos para fazer esse atendimento, para poder estratificar risco, para poder entender do que o usuário precisa, a gente precisa trabalhar com a família, a gente precisa fazer discussão com a sociedade, a gente precisa ajudar as pessoas, pensando em reinserção social, a conseguir se manter. A gente precisa de dinheiro para viver. E a geração de renda, ela é uma proposta, porque muitas vezes o nosso usuário, seja pelo comprometimento do seu transtorno, seja, né, pela condição que ele teve de cuidado, ele tem muita dificuldade de entrar no mercado formal, né, de ter a habilitação para entrar no mercado formal, de conseguir trabalhar nisso, né, de conseguir estar 8 horas todos os dias, chegar. Então, quais são as possibilidades que a gente consegue fomentar com esses usuários a partir da geração de renda que permita que eles tenham dinheiro para pagar, né, as suas contas, para viver, para ter autonomia? E aí a gente teve nos últimos anos alguns progressos, inclusive o município ele tem hoje uma associação, né, que é a Soviar, que tem desenvolvido uma série de núcleos onde possibilita para que esses usuários se encontrem a partir dessas ofertas, se identifiquem com alguma dessas propostas e busquem sim, né, conseguir, a partir disso, ganhar seu dinheiro. Por fim, a portaria 130 de 2012, e aqui eu só faço um destaque importante, a gente também não vai se aprofundar nisso, entendendo que a gente tem hoje, dentro da nossa política nacional, CAPs que funcionam, né, CAPs dia, CAPs 24 horas, que são aqueles que têm leito de acolhimento noturno, e a gente não trabalha mais naquela 336, que era nas modalidades, intensivo, semi-intensivo e não intensivo. A proposta do CAPS é trabalhar com a singularidade do sujeito, podendo criar um projeto terapêutico singular. Então eu tenho ali, né, a Maria, que ela tem uma situação onde ela precisa, dentro da equipe multiprofissional, de uma série de atenções, inclusive de ficar no leito de hospitalidade do CAPS. Então ela vai ficar de segunda a segunda, 7 dias por semana, 24 horas, numa série de ações, inclusive dormindo no serviço. Aí eu tenho o João, que ele está em outro momento, que talvez ele precise da consulta médica, ele precise da oficina de autocuidado, talvez ele precise de um atendimento com o psicólogo. Então, a construção da oferta que vai se dar dentro do CAPS, e quantas vezes ele vai ter que estar dentro do CAPS, vai depender daquilo que eu quero alcançar e que eu, de alguma forma, pactuei com cada um dos sujeitos. Então, os CAPs funcionam a partir de projetos terapêuticos singulares. Eu trouxe aqui alguns dos desafios, né? Eu peguei emprestado aqui a Paulon, né, e Neves, que trouxeram alguns apontamentos que eu acho que para mim fazem muito sentido quando a gente pensa nos desafios de implantar um novo modelo.
dispor de um amplo conhecimento da cultura. Gente, não dá para fazer igual em todos os lugares. Quando eu questiono a questão da heterogeneidade, eu não estou falando de singularidade, não estou dizendo que a gente precise desconsiderar os contextos. Será que funciona o mesmo modelo de São Paulo e Curitiba? Será que o mesmo modelo que a gente adota em Curitiba funciona em Pirapara? Será que o meu usuário do Tatuapara é o mesmo usuário do Boa Vista? Assim, eu preciso entender onde é que eu estou para poder fazer as ofertas que sejam adequadas. Das necessidades e preferências de saúde da população. Eu preciso entender quais são as vulnerabilidades do lugar onde eu estou trabalhando e eu preciso, de alguma forma, acessar esse usuário para entender o que vai fazer sentido nesse tratamento. Né? É disso que a gente fala na mudança também de um modelo. Eu não tenho todas as verdades do mundo. Por isso que a gente trabalha numa equipe multiprofissional, onde eu tenho que somar, onde eu tenho que somar o meu saber, né, com o saber do terapeuta ocupacional, com o saber do assistente social, com o saber do médico, com o saber do enfermeiro, onde a gente consiga, de alguma forma, dentro do nosso núcleo de saber, fazer essa conjunção e poder fazer ofertas junto com aquilo que o usuário demanda. Não adianta a gente decidir sozinho, né? A gente precisa estar centrado no paciente também. Focar no território e na atenção domiciliar, né? É muito importante, né? E a gente tem frisado muito isso. Quando a gente pensa que o CAPS é um dispositivo que tem que estar dentro do território, é porque ele, como a unidade de saúde, como a UPA, como centro de convivência, como os serviços intersetoriais que são extremamente necessários, a gente não consegue fazer saúde mental sem ter articulação intersetorial. É muito importante que a gente consiga fazer isso, né? Costurando o território. Ter flexibilidade na oferta de cuidados sem exigências de adaptação e padrões fixos. O usuário recebeu alta porque ele não concordou, ele tinha que vir aqui todo dia. Ele está muito grave, mas daí ele diz que todo dia ele não pode vir, então ele não pode tratar aqui. Oi? Oi? Isso não acontece, só no Paraguai. Só no Paraguai. Então, assim, né? O que é possível entre a necessidade daquele sujeito e aquilo que é possível no momento, por onde eu vou começar? Né? A gente, não é a nossa verdade, não é exatamente do jeito que a gente quer e a gente tem que trabalhar com a nossa expectativa direta. Ele recaiu de novo, mas é pela terceira vez ele está vindo aqui recaído. Sim, ele né? Ele tem uma doença crônica e em alguns momentos vai agudizar, ele vai recair, isso faz parte, né, do nosso trabalho, lidar com isso. Flexibilidade, gente, flexibilidade. Trabalhar em equipe multiprofissional, que é um grande desafio, ou a gente dissolve tudo e parece que todo mundo é a mesma coisa, ou eu acho que eu tenho a verdade, eu não consigo criar uma linguagem que seja possível de me comunicar com o outro, né? Então é muito difícil, é desafiador. Apostar na participação ativa dos usuários no processo de elaboração do seu plano individual e cuidado, já falei isso, não é da minha cabeça, são pactuações e tem que estar em conformidade com o que é possível e é desejado pelo usuário. E desenvolver ações de apoio e integração social com foco na reabilitação psicossocial. Esses são grandes desafios e são grandes metas. A gente trabalha no resgate da dignidade, na reinserção desse sujeito, entendendo o que cada um vai poder atingir. Eu não posso também estar no ideal que todo mundo vai dar conta de o que para cada um é possível. E para finalizar, eu só vou deixar então aquela frase, agora pode ir para a frase bacana. Deslocar a assistência das instituições para a comunidade não requer puramente uma realocação física dos lugares de tratamento, mas sim uma reorientação fundamental das atitudes da equipe. Quem faz a reforma psiquiátrica somos nós profissionais. A gente pode estar trabalhando no hospital, no CAPS, na unidade, na UPA, e depende do dispositivo que a gente trabalha, depende do posicionamento, da postura ética que a gente tem diante daquilo que a gente acredita de cuidado. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Fico à disposição. Obrigada. A gente tem ainda um tempinho antes do intervalo, então eu gostaria de saber se alguém tem alguma colocação ou alguma pergunta, né? Vou aproveitar ainda um pouquinho da presença aqui conosco. Alguém teria alguma colocação? Ou... Bom, na verdade, assim, realmente, assim, acho que foi bastante interessante sua fala e eu penso que ela foi muito introdutória para toda a discussão que a gente vai ter hoje
e também acho até essa reflexão mesmo, né? Qual que é a proposta dessa rede? E acho que é fundamental a gente também pensar aqui, acho, pensando que nós somos, é um fórum da área hospitalar, né? Assim, é importante que o hospital se veja dentro dessa rede, né? Acho que, como você colocou, talvez ainda, aqui a gente ainda esteja talvez engatinhando um pouco nesse sentido, de ainda não ter essa oferta tão presente aqui no município, eu diria no estado, né? Mas que já há iniciativas diferentes, a gente vai ter inclusive oportunidade no período da nossa tarde de ouvir uma experiência de um outro município, né, até para a gente poder pensar, opa, é possível, né? Acho que a gente que está dentro da área hospitalar, a gente às vezes vê muita dificuldade, né? E claro, como você colocou, a importância da capacitação, né? Eu acho de ter propostas diferentes dentro desse espaço, né? Que hoje não, né? Talvez aí quem está dentro dessa área não veja tanto, né? Mas que, sim, a gente se capacitando, podendo estudar, aprofundar, a gente vai, talvez consiga vislumbrar essas possibilidades, né? Assim, eu não sei se alguém tem então alguma colocação, alguma... Bom, então assim, Luciana, eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade aqui conosco pela manhã, né? De já fazer toda essa reflexão que com certeza vai contribuir muito para o restante do nosso evento. Então, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Bom, então nós vamos dar continuidade ao fórum. Vamos dar início à mesa, a primeira mesa redonda sobre emergências psiquiátricas. Por gentileza, gostaria de chamar aqui a Caroline Rangel Rossetin para compor a mesa. Ela vai fazer a primeira palestra a respeito da avaliação e atendimento de tentativa de suicídio em hospital geral. A Caroline é psicóloga pela Universidade Tuiuti do Paraná, possui formação em psicologia corporal pela Orgone Psicologia Clínica, é especializanda em cuidados paliativos pela Faculdade Unileia. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da Giovana, né, da Comissão de Psicologia Hospitalar, para estar um pouquinho aqui hoje com vocês, conversando a respeito da nossa atuação, que é algo que a gente faz muito no HT, quase toda semana pelo menos. Então vamos lá, pode passar. Primeiro, para a gente ter um panorama do que é o suicídio hoje, nos dias atuais, eu trouxe uns dados. Num estudo publicado pelo OMS em 2014, eles levantaram que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. A cada 3 segundos alguém atenta contra a própria vida. 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. Eu vou passar rapidinho aqui, tá, gente? O Brasil é o 8º país em número de suicídios. Estima-se que 25 pessoas cometem suicídio por dia. Esse último dado eu acho importante. Nos últimos 20 anos, o suicídio cresceu 30% entre os brasileiros, com idade entre 15 e 29 anos. E hoje tornou-se a 3ª maior causa de morte da nossa população jovem. As primeiras causas são acidentes de trânsito e violência interpessoal. Eu trouxe também para ilustrar os dados do Hospital do Trabalhador, que a gente coletou junto à epidemiologia do hospital. São os números de tentativas de suicídios notificadas. Então, em 2014, nós tivemos 68 tentativas de suicídios notificadas. Em 2015, 76. Em 2016, 105. E este ano, até outubro, nós já temos 101 tentativas de suicídio notificadas. Esse dado, a gente não pode interpretar ele como absoluto. Isso não quer dizer só que aumentou a tentativa de suicídio, mas tem várias interpretações, né? A gente pode pensar no aumento de casos notificados, no aumento da procura da população ao serviço de saúde, ao Hospital do Trabalhador. Então, tem várias interpretações que a gente pode fazer a partir desse dado. Pode passar. Suicidologia. Então, o Edwin Schneidman, ele é o pai da suicidologia. Ele é um psicólogo americano e ele trouxe pra gente vários conceitos que são importantes da gente pensar. Então, o suicídio, ele sempre trata de uma necessidade psíquica urgente. Pode ser uma necessidade afetiva
uma necessidade de alívio de dor, de alívio de desconforto, de alguma angústia. Trata de uma necessidade psíquica urgente e uma necessidade psíquica que não foi atendida. Ele traz para nós uma reflexão a respeito do suicídio, porque o suicídio, para o Erwin Scheidman, ele não trata só da morte e do matar. Não é esse o foco principal do suicídio. O suicídio, ele trata de uma dor psíquica insuportável. Ele traz o termo para a gente, psychic, que é uma dor psíquica insuportável, uma dor que é remetida a uma necessidade psíquica urgente que foi frustrada. É algo que o sujeito não está conseguindo lidar naquele momento. O momento, a situação em que o suicídio se dá, ele sempre está associado a uma constrição afetiva e intelectual. Então, os leques de possibilidades para resolver determinada situação, para resolver determinado conflito que está gerando essa necessidade psíquica, eles não conseguem abrir esse leque de possibilidade. Às vezes, o sujeito tem uma família que pode estar próxima dele, uma família efetiva, tem laços de afeto, mas ele não está podendo ver aquilo naquele momento por conta dessa constrição afetiva e intelectual que ele tem. Então fecha-se o leque de possibilidades, o sujeito não consegue encontrar soluções, saídas para aquela situação que ele está vivendo. O pensamento dicotômico, que é aquela coisa do 8 ou 80. Ou eu vou melhorar, vou sair desse sofrimento, vou sair dessa situação. Muitas vezes isso até pensa num mágico, né? Numa saída mágica para aquela situação. Ou eu saio disso ou eu vou morrer. São as únicas saídas que ele tem. Vem tudo ou nada, 8 ou 80. É esse tipo de pensamento que aparece. O funcionamento mental da pessoa em crise suicida, a gente pode perceber normalmente uma perturbação psíquica e uma intenção letal. A perturbação psíquica nem sempre ela vem acompanhada da intenção letal. Nós podemos ver diversas pessoas em situações de perturbação psíquica significativa, num grau elevado, mas que não tem nenhuma intenção letal. No entanto, se a gente pensar numa intenção letal, geralmente a intenção letal vem acompanhada de uma perturbação psíquica. E nesse momento, de que adianta a gente tentar com aquele paciente atuar diretamente na intenção letal, fazer acordos, tentar confrontá-lo referente à intenção letal, se a perturbação psíquica dele é tão grande. Então é muito mais producente a gente tentar trabalhar em reduzir essa perturbação psíquica e concomitantemente a gente vai perceber que a intenção letal também vai diminuir. O suicídio é um evento único, idiosincrático e particular. Então, cada sujeito tem o seu sofrimento. A gente não pode generalizar. As generalizações, geralmente, elas não ajudam. Então, o senso comum traz muito, né? Ele não vai se matar, ele quer chamar atenção. Ou, não é bem assim que funciona. Ele não é tudo isso, ele só cortou o pulso. Essas generalizações, geralmente, elas não ajudam. É um evento único. A gente sabe muito pouco sobre o psiquismo daquele indivíduo para poder inferir algumas coisas. Mas, no entanto, a gente também tem uma dimensão sociocultural importante, enquanto a gente pensa no suicídio como um evento aprendido socioculturalmente. Então, tem essas duas coisas caminhando juntas. Pode passar. Eu vou citar para vocês também alguns fatores de riscos que são importantes da gente prestar atenção. Então, a incidência maior no sexo masculino, nessa faixa etária que eu coloquei para vocês, estratos econômicos extremos, desempregados, aposentados, solteiros, viúvos, separados, migrantes, pessoas sem filhos. Os transtornos mentais, geralmente transtorno afetivo, transtorno psicótico e os transtornos de personalidade, especialmente o borderline. E a concorrência de transtorno mental. Muitas vezes acontece da pessoa ter um transtorno afetivo, uma dependência química, várias coisas associadas naquele indivíduo, isso é um fator de risco. História familiar de doença mental, falta de tratamento ativo e continuado em saúde mental, história de suicídio em familiares, isso é muito importante a gente prestar atenção, ideação ao plano suicida, tentativa de suicídio pregresso e dependência química. Agora pode passar. Os fatores psicossociais, perdas recentes, e essas perdas, gente, não são só perdas de um objeto de amor, perdas de um familiar, mas são perdas, às vezes, de um extrato social, uma perda de um emprego, uma
qualquer perda significativa ou até uma imaginação de uma possível perda, porque a gente não sabe o impacto que aquilo vai ter no psiquismo daquela pessoa. A dinâmica familiar conturbada, datas importantes. Geralmente, em muitos casos, a gente consegue associar alguma data importante para aquela pessoa a tentativas de suicídio. Então, Natal, aniversário, qualquer data que seja importante para aquela pessoa. Uma personalidade com traço de impulsividade, agressividade, humor lábil. A ocorrência de eventos adversos na infância e na adolescência, que podem ser vários. Perda das figuras parentais, situação de abuso, situação de violência, várias situações se enquadram aqui. O isolamento social, a violência doméstica, vergonha, humilhação, baixa autoestima, a rigidez cognitiva. Condições clínicas incapacitantes. Aqui, gente, eu levanto uma reflexão para nós. Nós, do HT, nós recebemos pacientes tanto no pronto-socorro e nas clínicas, também nas unidades de internamento, que chegam lá para nós por conta da tentativa de suicídio, quanto nós temos pacientes que estão internados lá por conta de uma outra situação, mas que também requerem um cuidado em relação a isso. Então, quando a gente pega aquele paciente do PS, ou da unidade, que internou pela tentativa de suicídio, a gente investiga o histórico dele relacionado a essas doenças. E quando a gente está com um paciente lesado medular, por exemplo, de uma internação prolongada, e a gente percebe que o humor dele está rebaixando, a gente percebe outros fatores de risco, tem que acender uma luzinha, a gente tem que conversar com a equipe e a gente tem que ter toda uma preocupação especial com aquele paciente, porque o risco de tentativa de suicídio dentro de pacientes internados em hospital geral é 3 vezes maior do que na população normal. Então é um número muito alarmante, é uma população que a gente tem, já é uma população de risco. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então essas doenças e outros fatores de risco que são acessos a meios letais, relações terapêuticas frágil, instável. Os fatores protetores. Os fatores de personalidade. Então, ao contrário da rigidez cognitiva, né, a flexibilidade cognitiva, a disposição para buscar ajuda, ter habilidade de comunicação, capacidade em realizar a adequada avaliação da realidade, habilidade de resolução de problemas, uma estrutura de familiar, né, uma estrutura adequada, um senso de responsabilidade, criança pequena na casa, pais atenciosos, apoio familiar. Os fatores socioculturais, interação em grupos sociais, sejam eles de qual, o grupo da academia, o grupo da unidade de saúde, qual grupo for, um grupo religioso, qualquer prática coletiva, um fator protetor, uma rede social que propicie esse apoio prático e emocional, estar empregado, acesso a serviços de saúde mental. Eu acredito que depois a gente vai falar mais sobre, né, ainda vamos falar mais sobre a nossa rede, quais são os serviços que a gente tem de saúde mental, mas ainda existem pessoas que não têm acesso a esses serviços. Então, o acesso é um fator protetor, porque a pessoa, quando sente sinal de alerta, ela tem condição de buscar ajuda, é um fator protetor importante. E outros, a gravidez puerpéria, logicamente uma gravidez desejada, boa qualidade de vida, regularidade do sono e uma boa relação terapêutica quando incluído no serviço de saúde mental. Na nossa avaliação, quando a gente pega um paciente, né, independente da sua unidade de internação no hospital, a gente tem que pensar em algumas etapas para conseguir avaliar esse paciente, avaliar o risco que ele tem. Primeiro, na primeira entrevista, a gente tem 2 funções muito importantes. Uma delas é uma função semiológica de coleta de dados mesmo. A gente tem que ir tentando resgatar aqueles dados que eu citei antes, os fatores de risco, os fatores protetivos, todos esses. E a outra função, que no momento eu acho às vezes mais importante, quando a gente tem tempo, a gente tem que se focar mais nessa função do que na outra, é a função relacional, de fazer um vínculo adequado, um rapport adequado com aquela pessoa, para que a pessoa tenha condições de falar para a gente o que ela precisa falar naquele momento. O nosso foco tem que ser no conteúdo daquela pessoa, no que ela precisa e está podendo falar para a gente, para que a gente consiga avaliar qual que é a urgência dela naquele momento. A gente não tem necessidade de responder rapidamente o porquê que ela tentou suicídio, qual que é o risco dela. Isso fala muito mais da ansiedade do profissional em querer uma resposta, pode até diminuir a nossa ansiedade se a gente responder rapidamente. Mas muitas vezes não é efetivo para aquela pessoa, porque a gente não permitiu para ela um espaço adequado para que ela sinta confiança e traga para nós o que ela precisa naquele momento. Muitas vezes o que ela precisa não é o que a gente imagina.
Então, essa primeira entrevista, e eu cito assim para vocês, nós temos particularidades no nosso trabalho. Porque quando a gente está com um paciente internado nas unidades, que tem uma condição clínica mais grave, vai precisar ficar internado mais um tempo, a gente consegue fazer uma sessão só de vínculos, só de recorte, só uma escuta, para depois ir começando a coleta de dados e uma avaliação mesmo do risco. Mas quando a gente está com um paciente que chegam para a gente, olha, internou no PS agora, uma tentativa de suicídio, e a gente precisa do leito, a gente precisa que ele saia logo e vamos, né? E aí, o que a gente faz? Então, a gente tem que ter a sensibilidade para fazer algumas perguntas, mas de uma forma não tão diretiva, de uma forma a conseguir propiciar que esse sujeito fale para a gente o que ele precisa, não o que a gente quer ouvir. Aí é um cuidado bem importante que a gente tem que ter. A entrevista familiar. A entrevista familiar também é um ponto fundamental, né, na avaliação. Porque a gente precisa saber quem é o familiar que a gente tem que entrevistar, quem é a referência daquela pessoa. A gente precisa acolher as angústias e as ansiedades desse familiar, que também são grandes, e tem que triar quais são os dados relevantes dessa entrevista. E é um ponto fundamental. E nisso a gente tem que avaliar a rede de apoio dessa pessoa. Ele tem uma rede de apoio consistente? Qual a condição que ele vai ter quando ele estiver alta aqui do hospital? Qual que vai ser a base dele quando ele puder sair daqui? Qual é a rede dele? Para daí conseguir formular o risco de suicídio e pensar nos encaminhamentos. Uma das coisas que eu acho fundamental, antes de pensar nos encaminhamentos, é a gente pensar tanto a rede de apoio, para a gente conseguir pensar no encaminhamento, quanto a intencionalidade suicida. Então, a intencionalidade suicida ela é diretamente proporcional a essas características que eu estou pondo. Então, no discurso dessa pessoa, a gente tem que se focar a prestar atenção nessas coisas que ele está trazendo. Ele está trazendo ideias de morte, então muitas vezes a gente está com um paciente internado numa unidade por uma lesão medular. Então assim, olha, eu preferia morrer com isso. Por que eu não paro de respirar uma vez? Eu não consigo sair dessa máquina, eu quero morrer de uma vez. Então ele tem ideia de morte, mas ele não tem ideias de suicídio. Ele quer que Deus leve ele quer que a doença mostre o curso dela, porque ele não está aguentando essa dor, está sendo difícil para ele, mas são ideias de morte. As ideias de suicídio é aquela pessoa que fala assim, ai, eu acho que eu vou me matar porque eu não estou aguentando mais, está difícil para mim, tá complicado, fala nisso, mas fala no plano da ideia. Ele ainda não tem planos concretos de realizar aquilo, está na ideia. E plano de como se matar. Às vezes, no próprio discurso, quando a gente consegue acolher adequadamente aquela pessoa, ele traz pra gente. Eu já pensei em tomar veneno, eu já pensei em várias coisas, eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu estou planejando o que vai ser mais efetivo para mim. Pesquisa de poder letal. Tem muitos que chegam pra gente e falam assim, olha, eu tentei isso, já não deu certo, eu tentei aquilo, não deu certo, estou pensando em me jogar aqui na Rápida. A Rápida é ali pertinho, né? Vamos me jogar aqui na Frente do Expresso, talvez seja mais efetivo. Então ele já está pesquisando até o poder letal de algumas coisas. Isso mostra pra gente uma intencionalidade suicida muito alta. É um sinal de muito alerta. A gente tem que avisar toda a equipe para tomar cuidado, solicitar acompanhante, porque é um caso realmente grave. E providências pós-mortes. Tem casos que a pessoa chega até no ponto de eu vou me trancar em tal lugar, eu vou esperar a hora que todo mundo saia para não dar tempo de virem me socorrer. A gente às vezes pega casos assim, olha, vim aqui, que coisa, nem para isso eu sou bom, não consegui dessa vez, da próxima eu vou dar um jeito de ninguém me achar, para eu conseguir efetivar realmente meu plano. Se puder colocar para mim aquele arquivo, só para ilustrar para vocês, eu vou mostrar agora como a gente estruturou no Hospital do Trabalhador, a nossa triagem, para tentar responder essas perguntas de uma maneira mais sistematizada e facilitar. Então, a gente estruturou, vai só passando assim, só para eles darem uma olhadinha, eu não vou explicar muito, mas só para vocês terem uma ideia. Então, tem a identificação, a internação, o diagnóstico, quem solicitou acompanhamento para nós, os aspectos interrelacionais, os aspectos afetivos, emocionais, os fatores de risco sociodemográficos, os aspectos clínicos, outros fatores de risco que a gente traz. A gente tenta, a partir do discurso desse paciente, quando a gente, claro que não leva o nosso papel na hora de atendimento, mas depois a gente tenta preencher essas perguntas para conseguir sistematizar mesmo a nossa prática. A partir desses dados que a gente levanta,
dessa avaliação que a gente faz, a gente vai pensar nos encaminhamentos. Hoje a gente está contando com a interconsulta de 2 psiquiatras, então esses encaminhamentos, geralmente, eles são discutidos nessa equipe, entre nós, os psiquiatras, a gente discute e vê o que é mais adequado. A gente utiliza da RAPS, que a gente tem hoje em Curitiba. Os encaminhamentos são raramente, na verdade, para as UBS, geralmente para os CAPs são os nossos maiores parceiros, a gente liga para eles toda semana, eles já se arrepiam quando eles ouvem que é psicóloga do Hospital Trabalhador, porque a gente liga muito, muito, muito. Então a gente manda para eles uma carta com um breve relato da nossa avaliação, a gente tem a possibilidade de agendar um horário para avaliação e para o plano de tratamento desse paciente, que isso é com o CAPS, a gente não faz plano de tratamento de ninguém, só o CAPS. Como a Luciana muito bem falou, é o CAPS junto com o paciente que vai construir o seu plano de tratamento. Então essa parte não cabe a nós. Eles às vezes perguntam, tá, mas vou ficar internado? Não sei. A gente vai ver como é que vai ser. Mas a gente faz o contato telefônico, a gente mantém o paciente internado no hospital quando o risco é muito grande, até que ele consiga ir para o CAPS. Então é tudo essa parte. E quando a intenção letal é muito grande, quando o risco é muito grande mesmo, a gente pede internação psiquiátrica. E por fim, mas não menos importante do que tudo isso, a gente preenche a notificação compulsória de todos os casos de tentativa de suicídio que a gente atende. A notificação compulsória é uma comunicação de ocorrência de casos individuais, agregados a casos ou surtos também, suspeitos ou confirmados da lista de agravo relacionado na portaria. Então tem várias doenças que estão nessa lista de agravo. Meningite, mordida de cachorro, descobri esses dias, achei interessante. Várias coisas estão nessa lista de agravo. E a notificação que a gente mais preenche no trabalhador, né, a gente da psico, eu digo, é a notificação de violência interpessoal e autoprovocada, que é essa portaria número 1271 de 2014. E o objetivo dessas notificações é a coleta de dados para conseguir gerar política pública para o tratamento desses transtornos mentais, de tudo isso, e facilitar a inserção das pessoas em condição de vulnerabilidade psicossocial na rede de apoio de saúde mental. Aqui tem um modelinho, ó, só para vocês verem essa notificação que a gente preenche bastante. Pode passar? Umas referências do que eu usei. E é isso. Caroline, muito obrigada pela contribuição. Bom, agora vamos ao segundo tema da mesa redonda, emergências psiquiátricas, com Mariana Cardoso Putivargo. Pode compor a mesa, Mariana. A Mariana é psicóloga pela UFPR, musicoterapeuta pela Faculdade de Artes do Paraná, doutoranda em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, mestre em Psicologia pela UFPR, pós-graduada em Psicologia Analítica pela PUC Paraná, professora do curso de graduação de Psicologia da FAI, coordenadora editorial da revista Psicofai, Pluralidades em Saúde Mental, líder do grupo de pesquisa e de extensão de estudos fenomenológicos em primeiras crises do tipo psicóticas. Muito obrigada pela presença. Pode dar início à palestra. Bom, pessoal, hoje eu pensei um pouco no que falar aqui, né? E eu pensei em problematizar um pouquinho, refletir um pouco sobre o que a gente pensa da emergência psiquiátrica, porque o que a gente pensa vai ditar como a gente vai agir. Então, por mais que a gente tenha protocolos, por mais que a gente aprenda muitas coisas sobre como lidar com crise, não muitas, né? Porque não é um tema que a gente aborda muito também, né? Tem vários autores que trabalham com esse tema e explicitam o quanto esse é um tema polêmico, esse é um tema complicado dentro da proposta de reforma psiquiátrica e quanto ele é um termômetro de quanto a nossa reforma
está dando certo ou não, né? Então, se a gente não dá conta de um momento de crise, que é aquele momento agudo, onde a gente tem mais imprevisibilidade, menos controle, se a gente não dá conta disso, parece que algo aí na nossa proposta de reforma psiquiátrica não está dando tão certo, né? E é isso que a gente tem visto nas pesquisas sobre atendimento de crise e emergências psiquiátricas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho disso, mais como uma reflexão, e vou apontar algumas formas como no meu doutorado, que eu estou fazendo no CAPS 3, aqui de Curitiba, onde a gente atende primeiras crises do tipo psicóticas, como a gente tem abordado essa questão do momento da emergência. Então, assim, o que a gente percebe de algumas dificuldades desses atendimentos, em relatos, né, são alguns desses aspectos, né? Então, por exemplo, o medo, a raiva, o que eu devo fazer, como abordar, a UPA, a noção de que existe no hospital, no pronto atendimento, coisas mais urgentes, né? E que ali não é o local para esse tipo de atendimento. Eu não fui preparada para isso, nunca aprendi na graduação, não tenho experiência, o que eu faço agora? Sentir-se impotente, é só um momento, às vezes, que você está tendo essa emergência, e daí? O que vai ter? O que eu posso fazer no momento, às vezes, tão breve, né? Condições suficientes para atender. Eu não tenho local, eu não tenho material, eu não tenho... eu não sei como fazer, né? Então, eu peguei algumas falas dos profissionais, né, que foram levantadas em 2 artigos, peguei só 2, só para exemplificar, e um deles foi feito aqui em Curitiba, tá? Pode passar. Então, esses em itálico são falas de profissionais. Paciente em surto, o que seria emergência psiquiátrica? Né? O paciente em surto, agressivo com as pessoas, tanto quanto a autoagressão, pacientes que tentam suicídio e chegam no limiar de desespero, de depressão, de loucura mesmo. Encara essas 2 situações como emergência psiquiátrica, né? Então, nessa fala, ela está representando um pouquinho do quanto a gente entende, às vezes, emergência psiquiátrica como é mais visível, talvez, para a gente, o paciente que tenta suicídio ou o paciente que está agressivo, né? Então, isso é o que, geralmente, quando a gente fala profissional, ele teme, ele não sabe lidar, né? Pode passar. Como nos portamos frente à emergência? A primeira intenção é tentar conversar para ver se ele está colaborando ou não. Se não tiver, aí eu chamo ajuda e a gente vai para contenção para evitar que a pessoa acabe agredindo ou se agredindo. A minha questão aqui com essa fala é o que é colaborar? O que ele está chamando de colaborar, né? Quanto tempo ele tenta conversar com essa pessoa? É tipo, cheguei, ela não está falando português, ela está inventando uma língua própria, né? E daí, logo, eu não posso conversar com ela? Né? O que é esse colaborar? Como que essa pessoa se aproxima para tentar conversar? Pode passar. Incompreensão e despreparo. Uma coisa que eu acho que falha é que a gente não tem treinamento para esse tipo de abordagem. A gente já ouviu muita teoria, mas nunca treinou na prática. Não sabemos fazer adequadamente um grupo de 8 e não temos material para contenção. Improvisa com lençol, com atadura e acaba às vezes machucando o paciente porque não é material adequado. Acho que a gente não tem estrutura para atender paciente psiquiátrico. Estrutura que eu falo é assim, você não tem nenhuma noção de como chegar ao paciente, como você vai agir com ele. Se você vai ajudar ele, vai amarrar, se está deprimido, como você vai ajudar. Então, de novo, essa ideia de que não estou preparado. Nessas falas, pessoal, em algumas que a gente vai ver a seguir, a gente percebe muitas ideias de preconceitos, né? Nessa ideia de preconcepções mesmo, que vem né, das nossas experiências prévias, do que a gente ouve falar desde pequeno, dos filmes, dos jornais, das novelas, são pressupostos, são o que a gente aprendeu, tanto na vida cotidiana quanto nas nossas teorias, né? Então, muitas vezes, essa ideia de que, eu tenho medo, ele vai ficar agressivo, ele está imprevisível, eu não sei o que vai acontecer. Essas coisas vêm também de toda uma cultura que coloca medo em cima da loucura, né? Pode passar. Então, alguns preconceitos que a gente tem sobre a crise, né? Medo, perigo, risco, né? Então, a gente fala de crise, a gente já dá um passinho para trás, né? O paciente psiquiátrico, isso é uma fala novamente, o paciente psiquiátrico normalmente é agressivo, a gente fica sem saber como atender.
chama segurança, chama não sei o quê, vamos segurar. Então, pra gente é difícil. Então, notem que, e isso é uma coisa que eu vejo nas pesquisas e vejo na prática também, que as pessoas têm muito essa compreensão de que verifiquei que é um paciente, né, uma emergência psiquiátrica, logo é provável que ele vai agredir alguém, o risco é real, né? E essa ideia de vinculação da crise ao perigo, o Foucault vai falar que é uma ideia histórica, né? Ela vem de um contexto histórico, onde em dado momento da nossa história, né, da loucura, a gente alocava as pessoas loucas com pessoas que cometiam crimes, pessoas violentas, e foi-se tendo essa ideia. Além disso, a gente tem uma dificuldade com o imprevisível, né? A gente, como seres humanos, a gente tem essa necessidade de controle, de saber o que está acontecendo, né? E o momento da crise não necessariamente é previsível, né? Então isso também já ajuda a construir esse receio, né? O medo do contágio, isso também é uma ideia que a sociologia vai trazer, de que se você trabalha com louco, se você está próximo do louco, pode ser que a loucura adentre a você. É uma ideia um pouco assim abstrata, parece que isso não é real, mas isso acontece. A gente tem várias pesquisas que demonstram isso tanto com relação à loucura, quanto com presídios, quanto com várias outras áreas que são marginais, né? Dificuldade em lidar com o sujeito agressivo, né? Tem paciente que dá pena. Esse paciente é mais fácil de lidar, né? Segundo esses relatos. Você vê que ele é bom. Não é aquele que é agitado, louco. Você vê que ele tem um olhar bom, até meigo. Então eu olhei e percebi que ele não era uma pessoa brava. Ele quer assim chamar atenção. Então, nessa parte, a gente vê dois preconceitos, né? Um em relação ao paciente agitado, é um paciente perigoso e é um paciente ruim. Ele não é bom, né? O paciente quietinho, ele te dá pena, né? Ele quer chamar atenção, então tentou suicídio porque quer chamar atenção. Isso é uma ideia também que a gente encontra muito recorrente nas pesquisas com os profissionais, né? E isso, gente, vai afetar, obviamente, diretamente como você vai fazer o reporte, como você vai se aproximar, como você vai cuidar dessa pessoa nesse momento, né? O paciente psiquiátrico fica jogado porque muita gente tem medo, né? Então, isso também é uma percepção de uma das falas dos profissionais. Então, às vezes, essa ideia causa uma raiva ou um afastamento, né? Então, existe nessas falas um menosprezo das necessidades emocionais, da importância da tentativa de suicídio, do atendimento do usuário, por exemplo, sob efeito de substâncias psicoativas. Então, se tentou se matar, né? Então, vou atender aquele outro que quer viver, né? Não esse aqui. Isso é um relato que a gente encontra muito. Ou a pessoa que usa droga, usa droga porque quis, né? Então, aguenta mais um pouquinho, né? Eu fico, na pessoa falando, eu fico tranquila em atender o paciente, mas com revolta. Por tantas pessoas com problemas sérios, a pessoa vem aqui com piripaque, né? Então, quando você está numa instituição de saúde, né, num hospital geral, onde está atendendo também questões que estão às vezes mais ligadas ao corpo, a gente tem essa compreensão do tipo, não fiz concurso para isso, né? Então, esse afastamento, né? Eu fico com raiva tão grande. Não, eu fico com raiva desses pacientes alcoolizados que vêm aqui dar problema pra gente, porque é duro segurar um paciente assim que está em abstinência e tal. Falar a verdade, tem que ter paciência, sinceridade. Eu não gosto de atender. Né? Então, como que a gente vai falar de protocolos, do que a gente deve fazer, se isso está por trás, está lá dentro da gente, não está aparecendo às vezes, mas com certeza isso vai influenciar como a gente se aproxima, né? Então, a gente acaba por todo esse discurso, por todos esses preconceitos e despreparos, tendo a contenção medicamentosa e física como uma das principais abordagens às emergências psiquiátricas, né? Então, eu não sei muito bem o que fazer, eu já estou com medo, então eu vou conter. Conter é mais seguro para mim, é mais controlado. Daí depois eu mando pro CAPS, que o CAPS se vira, né? Então, parece que não existe essa apropriação deste momento de cuidado na emergência psiquiátrica, né? Esse momento de escuta. A gente não tem nenhuma noção. De repente chega um paciente aqui, qualquer doente psiquiátrico, você chega, já amarra, já deita.
Essa é a atitude. E eu acho que muitas vezes isso daí não é bom para eles, né? Porque também se sentem agressivos ou agredidos com essa atitude. O paciente chega ao pronto-socorro, o paciente psiquiátrico, ele é isolado. Muitas vezes a gente fixa ele num leito, numa máquina, e faz um medicamento, uma impregnação, e ele fica lá com soro. Eu me sinto como se fala incapaz. Notem quantas vezes eles falam que se sentem incapazes e despreparados, tá? Acho assim, eu teria muito o que fazer por esse paciente, só que o ambiente não permite. Então aqui você não tem como sentar e conversar. Então eu me sinto impotente. Na verdade é como se eu fosse atender um paciente parado, ele parasse na minha mão e eu não conseguisse reverter essa pessoa, eu me sinto impotente, né? Então, qual é esse ambiente do acolhimento que ela está falando que ela não tem? É uma sala? Um consultório? O que a gente precisa para acolher alguém? Né? O que a gente precisa para conversar com alguém? Como é que a gente idealiza esse ambiente e o momento da escuta? Ah, não, mas tem gente em volta. E daí isso não permite escuta? Ah, não tem uma sala reservada só pra gente. E daí isso inviabiliza o acolhimento? Né? Ah, eu só tenho 10 minutos. E daí isso inviabiliza? Né? Então, onde estão as emergências psiquiátricas? Elas não estão também só no hospital. Apesar de a gente estar num evento de psicologia hospitalar, eles não estão só lá, né? Não está só na UPA a emergência. A emergência está na vida. As pessoas entram em crise em qualquer lugar. E não necessariamente o hospital é o único lugar para cuidar da emergência. E não necessariamente você precisa de um profissional para cuidar e escutar de alguém que está numa emergência psiquiátrica. Então, a escuta, o acolhimento pode se dar em qualquer lugar. A escuta deveria ser possível em qualquer momento por qualquer pessoa. O sofrimento é humano. O acolhimento deveria ser também. Não deveria ser só do profissional. Eu não acredito nisso. Eu acredito que um acolhimento que possa ser feito em qualquer instância da rede ou da vida seria muito mais interessante, com certeza desafogaria muito dos serviços, que estão, como vocês bem sabem, super assoberbados. Então, por que a gente, enquanto cidadão, não consegue dar conta de alguém que está numa tristeza profunda, que está querendo se matar, que está louco, que está falando uma outra língua, que está falando que todo mundo está seguindo ele? Por que a gente não consegue dar conta disso enquanto ser humano? Por que a gente precisa do psicólogo? Né? Então, a escuta... Pode voltar um pouquinho. A escuta, para mim, não é exclusividade do psicólogo e nem necessita de uma sala. Isso, né, a portaria de julho de 2001, ela vai falar toda dessa rede de atenção. Só na rede a gente não tem só um lugar, imagine no contexto da vida. Pode passar. Então, essas posturas que a gente tem, a repetição que a gente continua a ver das contenções físicas e medicamentosas, elas se dão por todo esse pano de fundo que existe na gente, né, nos profissionais como um todo. Na cultura que a gente vive, nas idealizações. Então, se não é daquele jeitinho que eu pensava, então eu não faço esse acolhimento. Então, eu contenho e eu medico, né? Os preconceitos, os medos, as fantasias, né? E tantas outras dimensões da nossa subjetividade. Então, o primeiro acolhimento vai impactar o processo de cuidado da RAPS. Jardim de Menstein tem um artigo que fala sobre risco de crise, onde eles falam que a rigidez dos procedimentos de atendimento à crise não apenas dificulta, mas determina a emergência das crises. O movimento de serão das crises, supressão e crise é uma porta giratória que a gente vê em toda a rede no Brasil. É encadeado pelas formas de cuidado que estão sendo oferecidas ao indivíduo em sofrimento e principalmente uma dificuldade da atenção à crise. Então, o que eles estão falando aqui nesse artigo? Que a pessoa ter crises recorrentes não necessariamente é uma questão subjetiva, é uma questão desse indivíduo ou da doença mental que ele tem, tá? Muitas vezes é a forma como a gente atende essa crise que não dá conta, não acolhe ela o suficiente que ela volta a ocorrer, porque o sofrimento está ali, né? Então, esse primeiro acolhimento é um momento crucial no atendimento da RAPS. Se a pessoa sente que naquele primeiro momento ela foi ouvida, ela tem importância, ela tem um momento, um espaço para ser cuidada, com certeza, quando ela for encaminhada para o CAPS, ela já vai numa outra postura. Se ela for super maltratada no momento da emergência, por que ela vai acessar esse serviço para pedir ajuda?
não faz sentido. Então, esse acolhimento, independente do profissional que for fazer, é essencial nesse primeiro momento, né? E geralmente acontece nas emergências. Então, pensando nessa desconstrução, então, dos preconceitos e alternativas que eu tenho pensado na minha tese, são a partir da experiência do grupo de atenção a primeiras crises que eu tenho na FAI, né, que é um grupo que atende e que pesquisa esse tema. Obrigada. E o GIPSE, que é um grupo que o meu orientador de doutorado tem em Brasília, que é onde eu comecei a atender primeiras crises. E daí aqui alguns materiais do GIPSE e aquele último de crise e urgências, que é um material que está disponível em PDF, que foi feito pelo Ministério da Saúde, que fala bastante coisa interessante. São 4 volumes e vocês podem acessar eles para entender um pouco mais esse tema. Pode passar. Algumas desconstruções, né? A taxa do uso de medidas como a contenção não está relacionada à gravidade dos casos, mas à cultura da instituição. Então, uma instituição que contém mais não é por causa dos casos, é por causa da instituição. É porque a gente não dá conta de fazer de outra forma. A violência e a agressividade ocorrem geralmente na implantação de medidas que não contam com consentimento. Então, muitas vezes, em vários relatos a gente vai ver que a pessoa vai lá e ela não fala que ela vai aplicar um medicamento, ela não fala que o que está fazendo ali, ela não tem esse cuidado, que é um cuidado tão básico, de você falar: oi, né, meu nome é fulana, eu sou psicóloga daqui, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Básico. Mas às vezes isso não é feito, e daí a pessoa fica agressiva porque ele está agressivo, eu só dei uma injeção nele. Poxa, você tá numa crise, psicótica, onde todo mundo está tentando te matar, aí vem alguém, te segura e te aplica uma injeção e você quer que a pessoa fique calma. Então, medidas coercitivas são frequentemente implantadas como uma questão de comodidade, ou comodidade, né, uma retaliação. Então, como você reagiria se te medicasse, se fizesse contenção sem teu consentimento? Né? E daí, isso eu acho que é uma frase que a gente teria que ter sempre quando a gente for atender um momento de crise, né? Como que eu gostaria que eu fosse atendida no momento que eu estou com um sofrimento extremo, né? Que eu estou precisando muito de ajuda, é uma emergência. Então, a postura, né, é essencial nesse primeiro momento, né? Os elementos não verbais da comunicação, então é um gesto, não é só uma frase, não é, então eu aprendi que quando eu atendo emergência eu tenho que chegar, o que eu posso fazer para você? Mas não é só isso, né? É como você faz isso, é uma escuta atenta, uma escuta que demonstra estar atenta, né? Acolhedora. É natural que a gente tenha esses sentimentos, que a gente tenha medo, que a gente tenha receio, que a gente não sabe o que fazer, e tudo bem. A questão é reconhecer isso, é não fingir que isso não está lá. Né? Empatia, tranquilidade, seriedade e, obviamente, evitar críticas, reprovações ou julgamentos. Né? Pode passar. Então, a gente está buscando... Para que a gente está olhando? Para necessidades, demandas, prioridades, contexto, mais do que diagnósticos, né? Colocar entre parênteses nosso conhecimento técnico para conhecer aquela pessoa na nossa frente. Então, eu acho que no momento da emergência, desse primeiro contato, mais do que fazer alguma coisa, é acolher aquele momento de sofrimento extremo, né? Que às vezes a pessoa pode estar. Então, é um momento para você ser humano, não para você ser um técnico. Né? Ser um técnico é algo muito pensado, raciocinado, não é algo que muitas vezes vai demonstrar esse acolhimento. Né? Mais importante do que saber o que o usuário tem é entender o que o faz sofrer. Pode passar. Então, o acolhimento, como eu falei para vocês, é em qualquer tempo e lugar, não é exatamente receber e avaliar, isso é algo para além disso. Não é um procedimento, não é uma triagem, é uma postura de receptividade e disponibilidade. Deixa eu passar. O momento de crise, isso é uma questão que a gente trabalha bastante em primeira crise, que ele não é só do indivíduo. Então, muitas vezes a gente vê alguém, nossa, delirando, olha só, um sintoma, psicose, né? Muitas vezes a gente esquece que isso tem muito a ver com o contexto. Então, a gente desacredita tudo aquilo que a pessoa está falando porque aquilo é um sintoma. Né? Então você não consegue acolher direito, você não consegue entender direito a situação.
condições físicas, né? Lógico, você está no hospital, né? Muitas vezes a gente esquece que o cuidado da saúde mental também inclui um corpo, né? Então, às vezes a gente, porque a pessoa está em crise psicótica, você não vai fazer uma avaliação também das questões físicas. Muitas vezes são pessoas que estão sem dormir, sem beber água, sem comer há muitos dias, né? Pode passar. Assim, chegado ao local ou no momento que você está acolhendo. Muitas vezes a pessoa está muito persecutória naquele momento. Então, como você chega para uma pessoa que acha que todo mundo vai matar ela, né? Então, com certeza, com cautela, medindo o quanto a tua proximidade com ela é possível, né? Pode passar. Então, essa ideia de proteger e tutelar, e daí eu já estou encerrando, é justamente que postura você vai ter e como você vai atuar. Se você vai atuar pelo eu não quero correr nenhum risco, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, aí você tutela, aí você faz pelo outro. Ou você está ali para tentar proteger, para resguardar aquele momento, né? Pode passar. Então, isso pode se dar no cuidado pactuado, né? Sim. Vamos finalizando. Acho que essa é a última slide. Então, basicamente, vim para dizer que não há fórmula de atendimento à crise, desculpa. Mas que essa crise é um novo encontro a cada momento, com cada pessoa. E, de fato, ela tem que ser um movimento de artesanato, que é feito junto com o outro naquele instante, né? Importante saber nossos preconceitos, nossos sentimentos em relação à crise, que ela não é só do sujeito. E uma escuta atenta. Todo sintoma tem um sentido e diz de um sujeito, né? Contingência e pertencimento à sua fala são essenciais nesse processo. E uma promoção da saúde mental, né? Não só do cuidado da doença. Pode passar? Esse é o material que eu comentei com vocês. E acho que é isso. O pessoal ficou aberto também, disponível para vocês conversarem comigo depois.